O programa de hoje atende um pedido seu. Você se comunicou, pediu um programa sobre materialização e nós trouxemos um especialista. Ele vem diretamente do Rio de Janeiro, ele é Rony Lima, ele é jornalista, tem toda uma passagem pelo Jornal do Brasil, pela Veja, pela Folha de São Paulo. E tem uma vivência incrível que está relatada em 2 livros, que são Médicos do Espaço e o mais recente, Vida Além da Vida, que a gente recomenda para todos vocês. E com muita alegria, então, que o Nova Consciência recebe Rony Lima. Tudo bem, Rony? Tudo bom. Eu sempre abro o programa, embora você já relate aqui no livro, eu quero que você diga ao telespectador como é que surgiu o Espiritismo na tua vida. Até porque você mesmo diz que tem toda uma formação, vamos dizer assim, o Marx impregna, né, toda a vida acadêmica do Brasil. Nós temos aí uma ala esquerdista que está aí presente, então o Marx sempre muito presente, e o Marx é o responsável pela expressão materialismo histórico, né? Então, como é que é isso, uma pessoa politicamente engajada no materialismo, vamos dizer assim, escreve um livro sobre materialização? Como é que isso tudo começou? Como é que você se tornou espírita? Eu, no fundo, a minha mãe, a Olga, diz que eu, desde criança, sempre fui muito ligado com metafísica. Ela diz assim, foi você que pediu para mim para fazer primeira comunhão, não sei o quê. Tem uma formação católica, como boa parte da população brasileira, mas ali para minha adolescência eu comecei a me envolver com essas questões mais políticas, sociais e descobri o marxismo, né? Que tem uma visão social bastante avançada e tal. Sim. E aí, com 21 anos, eu entendi para mim que eu não acreditava mais na força da ideia, que tudo era produto da matéria, essas coisas aí que a gente ouve falar sobre o marxismo. Mas, para essas coincidências da vida, eu acabei, até a partir de um amigo meu que tinha sido marxista também, acabei fazendo regressão de memória, em que, por curiosidade, eu fui fazer e tive acesso a 2 vidas passadas, né, que eu tive. E daí eu me despertei para o tema, e aí, já casado com a minha mulher, a Célia Rezende, que é terapeuta hoje, terapeuta de vidas passadas, ela, pela primeira vez, ela me falou que espíritos podiam se materializar, não só existiam, como podiam se materializar. E, logicamente, a partir de quem estava falando isso para mim, aquilo me pegou, né? Isso porque ela tinha tido uma experiência muito forte na adolescência também, porque o tio dela era médium de efeitos físicos, o Armando Ramos e Silva, um médium de efeitos físicos muito forte, que trabalhava no lar de Frei Luiz. E a partir dessa revelação dela, eu comecei a me interessar pelo tema, achei aquilo fascinante e comecei a pesquisar, aí com a minha alma de jornalista, né? E comecei a descobrir. E aí é aquela situação, eu acho que a pessoa tem que ouvir a razão. E a razão, muitas vezes, ela vem a partir do que você vê. Então você começa a ver coisas, começa a experimentar coisas. Então você tem que, pelo menos é assim que eu penso, o bom cientista, o bom pesquisador tem que, se for preciso, derrubar tudo aquilo que ele pensava antes, porque os fatos são claros e não mentem, né? E foi aí que eu me engajei nesse estudo, e aí eu tive a sorte ou o destino de... Foi em 1994, em janeiro de 1994, eu participei da primeira reunião de materialização de espíritos da minha vida, no lar de Frei Luiz, e dali comecei a pesquisar a fundo, profundamente o tema. Surgiu desse estudo o Médicos do Espaço, que foi o livro que eu lancei no ano 2000, que se fixa mais sobre a história do lar de Frei Luiz, um centro espírita no Rio de Janeiro. Está em 4ª edição já. Está na 4ª edição. Quer dizer que você vem, então, pelo amor e pela investigação, né? Está a partir da Célia Rezende e sua esposa, e também pela investigação, pelo jornalista. E você denota o livro mais recente, O Vida Além da Vida, essa sua vontade de pesquisador, né? Você seria enquadrado naquilo que se chama, melhor dizendo, jornalismo investigativo? Eu sempre fui um autodidata, sempre gostei de estudar muito, desde a adolescência.
E o jornalismo, eu fui da grande imprensa por 18 anos e ele me desencantou pelo lado da superficialidade. É um lado da profissão, que não vai aqui, eu tenho grandes amigos na profissão, vivo dela, eu sou assessor de imprensa hoje em dia, estou sempre em contato com os meus amigos, mas é um campo, assim, pela própria dinâmica da profissão, muito superficial. E nesse campo da espiritualidade eu encontrei não só a paz de espírito, a tranquilidade, realmente, ao me engajar no trabalho espiritual do lar de Frei Luiz, eu encontrei o meu destino, vamos dizer assim. E também encontrei ali um campo de estudos, de pesquisa fundamental para a minha vida. E eu gosto de estudar, e estudei muito. Para escrever A Vida Além da Vida, são aí mais de 10 anos de pesquisa. Você não acha que as redações, de uma maneira em geral, uma pergunta de ordem profissional jornalística, eles trabalham contra si próprios? Porque a grande população, né, o grande público leitor, gosta desses assuntos. Não tem família que, não, de alguma maneira, não esteja envolvido em algum fato insólito, curioso, e tem tudo a ver. Só que você vê nas redações, a matéria é levada assim, quem lê e quem acredita naquelas coisas é levado à conta de meio... Babaca é uma expressão muito forte, mas como quem diz, está meio fora da realidade. Você não acha que há muito preconceito? Existe muito preconceito, né? Eles tratam esses temas como, assim, num lado folclórico, embora reconheçam que sempre quando esse tema é debatido, é veiculado de uma forma mais profunda, seja na TV, imprensa, rádio, sempre dá muito prestígio, muito ibope. Mas, ao mesmo tempo, existe o preconceito. Agora, eu sinto que lentamente a coisa vai mudando. Está mudando. Pelos meus conhecimentos, meus conhecidos, meus amigos. Quando eu comecei, era uma gozação. Não, mas eu acho que eles estão se rendendo a isso, ao ibope, como quem diz, peraí, daqui a pouco eu estou desagradando. Quem está comprando meu jornal? Quem está pagando meu salário? Lógico. Não, isso é fato. Essas coisas estão entrando na mente das pessoas cada dia. Não dá para você mais... esconder. Você pode duvidar, questionar, é salutar até que você, mas você não pode fazer isso, questionar, de uma forma assim pejorativa, tentando discriminar. Você tem que ter um peito aberto de verdadeiro pesquisador e jornalista para aceitar os fatos e descartar aquilo que não é procedente, aquilo que é coisa de charlatanismo, etc, etc. Mas existe verdade nisso aí. É isso que eu tento mostrar nesse livro, através de um linguajar jornalístico, não propriamente religioso, mas um linguajar jornalístico, mostrar para as pessoas, não só as espíritas, mas as espiritualistas e também as agnósticas ou até materialistas, como eu já fui, mostrar que existe dado para você considerar isso já tema de pesquisa científica. Para a gente ficar um pouquinho ainda no Médicos do Espaço, como é que foi a sua chegada ao lar de Frei Luiz? O que é o lar Frei Luiz? Porque é bastante famoso já, né? A mídia tem trazido informações de lá. Como é que é esse trabalho? Fala um pouquinho desse Médico do Espaço. Eu cheguei ao lar de Frei Luiz no final dos anos 1993. Na verdade, a minha mulher já estava lá há 1 ano, ela tinha voltado depois de um período, ela morou fora e tal, aí retomou esse trabalho que ela fazia com o tio nos anos 60, e eu fui, na verdade, pela primeira vez para fazer uma matéria para a Folha de São Paulo, que nunca foi publicada, eu fui gozada beça lá na redação da Folha, etc. Mas tudo bem, eu sempre levei isso no bom coração, com carinho. Mas, enfim, a partir dessa entrada no Frei Luiz... Quer dizer que o seu artigo não materializou. Não materializou. E olha que eu até evitei de falar sobre materialização de espíritos, porque eu entendia que era tão forte para o jeito agnóstico da Folha, né? Que eu vou falar só sobre incorporação de espíritos para cura. Mas mesmo assim o artigo não deu certo, a reportagem não saiu. Você é o ghostwriter da... Mas serviu para eu entrar no Frei Luiz. E o então presidente da época, um médico, o Luiz Augusto Queiroz, eu perguntei para ele se eu não podia ir numa reunião de materialização e ele sentiu que eu estava preparado e tal e autorizou. Sentiu que a sua curiosidade não era só para... sensacionalista. Não era sensacionalista. Eu não estava na busca de sensacionalismo, eu estava na busca de pesquisa de verdade. Além do jornalista, estava o ser Rony Lima perguntando. Exatamente. Né?
E, logicamente, foi muito impressionante para mim, e a partir dali eu comecei a me engajar no trabalho espírita, social do lado de Frei Luiz. Que começa através do químico, né? A lógica, o trabalho do Frei Luiz é uma coisa assim muito bonita, porque ele começa a partir de um industrial, de um químico industrial, o Luiz da Rocha Lima, que uma família humilde do Nordeste foi estudar química no Rio de Janeiro, era agnóstico, não acreditava nessas coisas, e com os seus 46 anos de idade, a vida dele não andava, nada dava certo para ele. Por recomendação de um tio dele, general do Exército, ele foi parar num centro espírita. E, para surpresa dele e de outros que o acompanhavam, ele incorporou um espírito que se dizia chamar Frei Luiz, um frade franciscano que viveu... Alemão, que veio para o Brasil, viveu boa parte da vida religiosa dele em Petrópolis, viveu no início da vida religiosa dele aqui no Brasil, em Bicas, na casa que é da família da minha mulher, Célia Rezende. Olha como é que as coisas vão se conectando. Quer dizer, você descobriu depois, Pois é, né? fui descobrindo depois. Mas o Rocha Lima, ao incorporar Frei Luiz deu uma missão para ele. Ó, sua missão é cuidar de criança carente. Para isso, você tem que fundar um educandário, e para isso também você vai fundar um grupo espírita, vai ser autorizado a comandar um grupo de espírita para cura, que vai ajudar a atrair apoio e donativos para a sua obra social. Então, a base do trabalho do Lar de Frei Luiz é cuidar de criança carente. São cerca de 200 crianças, mais uns 40 idosos, e o Lar de Frei Luiz conta essa história de um homem que, agnóstico, começou um trabalho espiritual com reuniões que juntavam meia dúzia de pessoas, e hoje ele desencarnou já nos anos 90. Hoje o trabalho de Frei Luiz nas reuniões públicas reúne de 3 a 4 mil pessoas. São várias salas de atendimento, é um trabalho social muito bonito. Esse é um atendimento muito bonito. Semanal? Toda quarta-feira à noite e domingo de manhã, de 15 em 15 dias. São as reuniões públicas para cura espiritual por incorporação. Eu volto daqui a pouco com Rony Lima, com mais revelações, com mais informações para você. Nós estamos conversando com Rony Lima, jornalista e escritor, né? Nós já falamos no bloco anterior sobre Médicos do Espaço, que a gente recomenda, está em 4ª edição. Mas o nosso convite a ele é basicamente em torno do seu mais recente livro, que agora, nesses dias, já está indo para a 2ª edição. É isso, Rony? Já está, a 2ª edição já está nas livrarias. É muito interessante porque você lendo esse livro, a maneira como ele redige, um jornalista, faz mesmo com que você comece a ler e não queira parar mais. E ele faz uma revisão, você faz uma revisão de toda uma literatura nesse campo fenomênico, não é isso? Como é que surgiu a ideia desse livro? Fala um pouquinho pra gente. Um dia eu estava assim, depois de lançar Médicos do Espaço, eu estava meio deprimido. Acho que é coisa do escritor. Você lança uma coisa e sente um vazio, né? Eu queria, o que eu vou escrever? Aí um belo dia eu me vi lendo um livro sobre materialização de espírito. Eu falei assim, olha, aí eu percebi, os livros de materialização de espírito são muito importantes, são um roteiro precioso de estudo. Agora, boa parte deles relatam experiências já antigas, passadas, não só do Brasil, mas do exterior. De repente eu me toquei e falei assim, poxa gente, mas peraí, eu faço parte de um grupo de materialização de espíritos, que eu já fazia parte então, nessa época. Depois do lançamento de Médicos do Espaço, eu me integrei no grupo de materialização de espíritos lá de Frei Luiz. Mergulhou de vez. Mergulhei de vez. Eu falei assim, olha, por que não pegar toda a bagagem de estudos que eu tenho feito, dos livros, são livros magníficos, que, inclusive meu livro é um belo roteiro para quem quiser ter outro tipo de referência de literatura espírita. A bibliografia é fantástica. Exatamente. Então é bom para a pessoa que quer estudar isso mais a fundo, e agradeço a todos os escritores que escreveram esses livros magníficos, que são fontes de pesquisa minhas fontes. Agora, o que eu fiz nesse livro? Eu procurei relatar
as grandes experiências de materialização de espíritos que eu encontrei nesses livros, que eu encontrei também a partir de entrevistas com pessoas que participaram de fenômenos de materialização, não só no lar de Frei Luiz, e fui fazendo paralelos com a minha experiência própria, do que eu tenho visto nesses anos no grupo de materialização de espíritos do Frei Luiz. É uma experiência muito rica lá de Frei Luiz nesse tempo. São mais de 40 anos desse trabalho de materialização de espíritos e nós estamos alcançando a marca daqui a alguns meses de 1.600 reuniões de materialização de espíritos para cura. Agora, Rony, por que há uma percepção geral, principalmente no meio espírita, que os trabalhos de materialização estão acabando? Os trabalhos estão acabando ou, na verdade, nós não estamos encontrando disposição das pessoas para o trabalho e também, além da disposição, o compromisso disciplinar, que é um dos temas que você aborda nesse livro aqui, sobre a responsabilidade. Você mesmo coloca que os trabalhos de materialização lá do Frei Luiz só ocorrem devido à enérgica disciplina, né? Sem ser nada violento ou agressivo, mas uma enérgica disciplina do grupo. O que falta é isso ou os fenômenos estão rareando mesmo? Qual é a sua visão? Eu não acho que os fenômenos estão rareando, no sentido assim, que eu sempre ouço falar de fenômenos de materialização de espíritos, mas de formas pontuais e esporádicas. E não só no espiritismo. Agora mesmo eu tenho um grande amigo que é taoísta e ele passou por 3 experiências de materialização de espírito com um mestre dele, que no taoísmo é uma prova quando o mestre é um ser superior, quando ele desencarna, ele volta materializado para o discípulo dele, para se mostrar que ele realmente tinha os ensinamentos. Então as coisas acontecem. A ressurreição do Cristo, ele volta para o discípulo. Isso aí, é um pouco disso aí. Agora, eu acho que é o que você tocou. O que está faltando, e aí acho que é um erro de muitos espíritos, que é o seguinte: as pessoas não dão mais o real valor da importância do experimento do fenômeno. Eu vejo muita gente assim na área espírita dizendo assim, fenômeno é importante, o importante é a ética, a prática religiosa. Só que a prática religiosa é importantíssima, mas se ela não for diferenciada, como eu acho que o espiritismo é uma religião diferenciada, porque sempre teve essa questão voltada para a importância da prova, de você, através dos fenômenos, você mostrar que realmente o que você está falando, está defendendo, está pregando em termos de ética, em termos de renovação social e pessoal, aquilo tem um fundamento realmente. É isso que eu acho que diferencia o espiritismo de muitas religiões. A partir do momento você não precisa do fenômeno, mas inicialmente cadê a base teórica, científica do espiritismo? Eu acho que se você não tiver o fenômeno, você não atrai as pessoas. Eu quero perguntar para as pessoas que defendem esse ponto de vista, que eu não concordo, o seguinte: o que seria do espiritismo no Brasil se não fosse Chico Xavier? Chico Xavier é fenômeno, é psicografia. As pessoas iam lá e choravam e se emocionavam e com isso divulgavam a doutrina. Porque eu vi pessoas do outro lado, filhos desencarnados, etc, falando para elas. E no início com materialização também, a ponto do Emmanuel intervir e dizer assim, vamos parar com isso aí porque não é a tua. Exatamente. Então eu acho que eu acho que tem que voltar a criar um consenso no meio espírita da importância do fenômeno, não para fazer fenômeno por si, mas para mostrar para as pessoas que aquele discurso ético-religioso, que é maravilhoso, ele tem um fundamento, ele tem uma prova, quer dizer, porque se o espiritismo não se diferenciar com isso, olha, as religiões sempre, de uma maneira geral, elas têm um discurso ético, prático, muito bonito, entendeu? Eu gosto de estudar religiões, fazer comparações. Hoje em dia estou enfronhado em estudar o taoísmo, o budismo, elas são muito legais. Agora, eu acho que o espiritismo pode se diferenciar e deve se diferenciar nesse sentido de tentar, à luz da mente ocidental, que exige mais uma racionalidade, uma explicação, tentar mostrar para as pessoas que existe sim vida além da vida. Não basta só, além do discurso que existe, ele mostra, tem condições de mostrar.
Se isso for virar consenso, hegemonia de novo, certamente médiuns de efeitos físicos, eles existem. Eu tenho visto isso. Sim. Médiuns de efeitos físicos que não desdobram, não tem consequência no seu trabalho porque não tem um apoio, entendeu? Não tem um apoio. Você deixa claro isso no livro. E a gente acha que no dia a dia, no cotidiano de muitos espíritas, nós sabemos de senhorzinho tal, senhorinha tal, lá naquele canto, não está realizando os trabalhos. Mas falta o grupo. Você conhece o Clóvis Nunes? Não. É ligado à transcomunicação. Assim de nome e tal. Não, porque ele que fala que não falta fenômeno, o que falta é pesquisador. Perfeito, é isso aí. Bom, você no seu livro, o Vida Além da Vida, você tem uma grande divisão, parte 1 e parte 2. A parte 1 você chama Despertar do Ocidente. Explica para mim essa nominação dessa primeira parte. Eu quis nesse livro, dividindo ele em duas partes, primeiro mostrar como é que o Ocidente foi despertado, principalmente a partir do século XIX, para essa questão dos fenômenos de efeitos físicos, a partir de vários exemplos de fenômenos, grandes fenômenos que aconteceram e começaram a acontecer de forma mais sistemática e começaram a ser pesquisados de forma mais sistemática a partir das experiências dos Estados Unidos, das irmãs Fox, em 1848. E aí fui mostrando como é que isso foi se disseminando, não só pelos Estados Unidos, como pela Europa também. E ao chegar na Europa, como é que isso ganhou, assim, o apoio de cientistas renomados da época. Porque ao tempo todo eu estou mostrando para o leitor que essa temática, embora possa parecer fantástica para muita gente, ela não é fantástica. E muita gente que tinha um nome a zelar, que tinha um nome público, que não poderia, obviamente, falar de forma inconsequente sobre esses fenômenos, esse pessoal se jogou na luta, pesquisou, gente do nível assim, de Prêmio Nobel de Medicina, como Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina em 1913. Então, eu mostro nessa primeira parte como é que as pessoas foram se envolvendo com esse tema a partir dos fenômenos. Na segunda parte do livro, eu entro na cura propriamente dita e também eu entro na parte, assim, vamos dizer assim, mais moderna que eu pude resgatar em termos de pesquisa, entrevistando pessoas. Por exemplo, se eu falo do fenômeno do ectoplasma, o fluido vital, que propicia boa parte das materializações de espíritos, eu quis mostrar melhor para o leitor como é que o ectoplasma funciona. E para isso, peguei um amigo meu lá de Frei Luís, que é professor de física e é médium de efeitos físicos, o Paulo Larosa, e pedi para ele explicar para mim coisas que a gente vê nas reuniões e, em princípio, não tem uma explicação ainda mais racional. Tipo, por que nas reuniões, quando há corte, há pouco sangramento? Por que o ectoplasma, para funcionar melhor, ele precisa de um tempo mais frio? Então, essas perguntas que eu vejo assim que estão na cabeça de muita gente quando se relacionam, quando falam sobre esses fenômenos, eu procurei explicar no livro. Ou seja, tudo que eu pude resgatar, seja na literatura, seja a partir de entrevistas, de explicações científicas ou mais racionais sobre a mecânica desses fenômenos, eu coloquei no livro, principalmente na segunda parte. O livro está magnífico, gente. Você tem um roteiro aqui de leitura excepcional, a bibliografia. Então, olha, principalmente você que gosta de ler, vai adorar. Para você que estuda, ele é imperdível, é necessário mesmo. Bom, e no segundo capítulo, como você mergulha nessa questão da cura espiritual e trazendo essa coisa bem vamos dizer assim, pro enfoque moderno. O que a gente constata, então, Rony, que a realidade é muito mais fantástica do que a gente imagina. E como você coloca aqui, nós estamos autorizados a partir de todo um desenvolvimento da física quântica, não é isso? Perfeito. Eu sou engenheiro de formação. Eu sou formado em engenharia, não sou em jornalismo. Minha primeira profissão que eu quis ser foi engenheiro, porque eu sempre gostei muito de matemática e física. Apesar de ter abandonado a questão da matemática aplicada, da física aplicada, eu
desde sempre, eu me entusiasmo com os livros de física. Então, eu leio muita física, do ponto de vista mais filosófico, de tudo que a física pode dar de explicação sobre o universo, o mundo moderno. Então, eu procurei o tempo todo, em A Vida Além da Vida, ficar fazendo paralelos com o que a física pode testemunhar e pode dar de subsídios científicos para esse tipo de fenomenologia. Bom, no próximo bloco a gente vai então mergulhar aqui em alguns tópicos do livro Vida Além da Vida, o mais recente, já em segunda edição, mais recente lançamento do Rony Lima, jornalista e escritor. Conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente, vamos ajudar! Voltamos aqui a conversar com o Rony Lima. E, Rony, você citou no bloco anterior sobre o ectoplasma. É uma questão que o pessoal tem nos solicitado bastante, tanto aqui no programa da TV quanto do rádio, tem nos falado sobre a questão do ectoplasma. E parece que esse aprofundamento do projeto Genoma, pesquisa da célula, quer dizer, cada vez mais parece que a ciência vem corroborar toda uma informação científica, não só a partir dos trabalhos de materialização, mas do próprio André Luiz, falando dessa verdadeira usina de energia que é uma célula, que dirá as milhões que a gente tem. Qual é essa relação que você vê entre a célula e ectoplasma? É um túnel interdimensional aí que ocorre aí, mais ou menos? Como é que você vê isso? As coisas mais profundas que eu consegui pesquisar sobre ectoplasma foram a partir de uma entrevista que um médico do espaço materializado, o Joseph Gleber, deu para um grupo espírita no Rio de Janeiro. Foi médico e físico alemão, né? Médico e físico alemão, que atuou muito no Grupo Sheila, o famoso Grupo Sheila de Belo Horizonte, um grupo que se destacou nos anos 50, final dos anos 40 e 50, nos trabalhos de materialização de cura. Alguém que pagou com a vida dele, da esposa e dos filhos, por não querer mais colaborar com o regime nazista. Exatamente. Quer dizer, uma atitude realmente de um espírito de uma nobre estirpe, né? Isso aí. E o Joseph Gleber, essa entrevista foi publicada numa brochura que eu consegui pegar, e ele avança muitas questões sobre o ectoplasma. Algumas já relatadas na literatura espírita, mas em princípio, o que se sabe até hoje do ectoplasma, assim, de mais fundamentado, é que ele nasce no citoplasma celular, no núcleo, né, mas de células especiais, as células do sistema nervoso. Mas ele de alguma forma, ele flui para o dupletério. De alguma forma, ele é elaborado, vamos dizer, ganha uma roupagem, vamos dizer assim, no dupletérico do médium. Quer dizer, então ele nasce nas células do sistema nervoso e no dupletérico ele dá uma remexida ali e ele começa a exalar do médium. Quer dizer, em princípio, todos nós exalamos ectoplasma. Uns exalam de uma forma mais concentrada, que possibilita em que fenômenos sejam realizados, principalmente fenômenos de efeitos físicos. Nesse momento que algumas pessoas se sentem sugadas em termos de energia, muitas vezes, não tendo... Acontece no dia a dia das pessoas, alguém se sente assim, olha, de repente parece que eu caí, né? É por aí, e dá um bocejo, a gente boceja, quando a gente está experimentando ectoplasma lá nas reuniões de Frei Luiz, são reuniões no escuro, né? Uma escuridão total. Eu estou aqui do teu lado, eu não estou te vendo. Então, de vez em quando, começa a reunião a ser tomada de ectoplasma. É interessante que daquela escuridão você começa a ver aquelas formas esbranquiçadas com luminescência própria. E aí, eu sinto, quando eu estou conseguindo expelir ectoplasma para ajudar nas reuniões, que eu começo a bocejar. É boceja atrás de boceja. Já realmente dá um certo cansaço. Eu tenho participado de alguns trabalhos e a gente sente esse tipo de coisa.
tenho me caracterizado como uma espécie de doador lá, de transfusão de energia. É por aí, o meu trabalho também é esse. Olha, gente, cada tópico aqui é muito bom porque o Rony, a habilidade jornalística dele nos traz o assunto, descomplica, né? Para o leitor não habituado a esses temas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que tem até estado num certo modismo, né? Uma coisa que a gente realiza toda noite, na verdade, que é a questão da viagem astral. Você aborda aqui. Fala um pouquinho do capítulo, o que você aborda. Eu estava num capítulo falando do corpo astral e falando de experiências, de explicações sobre o corpo astral, inclusive uma experiência de materialização muito interessante que aconteceu na Índia com um mestre yogi Yogananda. E o mestre dele que tinha desencarnado, que materializou para ele e deu várias informações preciosas sobre o corpo astral. Então, nesse capítulo, para sistematizar também e mostrar como isso também é estudado de uma forma mais científica, eu comecei a explicar como as pessoas podem, não só quando dormem, que todos nós fazemos viagem astral, embora não lembremos a maior parte do tempo que nós saímos o nosso corpo astral viaja por outras dimensões, para outros países, para outros planetas, quando a gente está dormindo. Ou não, né? Ou não. Fica ali. Ou fica ali mais preso, né? Mas eu quis mostrar também que grupos de estudo fazem isso e quis mostrar como, por mais que algumas pessoas céticas criticam esse tipo de coisa, acham que é invenção, como é fácil você provar. Do tipo assim, basta fazer uma pessoa que tenha o treinamento de se desdobrar, de fazer viagem astral, ela pode muito bem viajar astralmente para a casa de um conhecido, observar o que ele está fazendo naquela determinada hora e depois ligar para essa pessoa, olha, eu te vi fazendo isso na determinada hora. Não, eu fiquei impressionado com a sofisticação do projeto para provar isso. Que você relata, eu gostaria que você tocasse nesse assunto, aquele de impressionar um instrumento dentro do cofre. De precisão, pois é. Conta para o nosso telespectador. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, que é uma universidade prestigiada e Bastante tal. prestigiada. E alguns físicos quiseram mostrar, provar, enfim, que um médium que se dizia desdobrar em viagem astral, ele poderia fazer isso. Então, eles enterraram num depósito subsolo um equipamento de medição sutil. E esse equipamento não só registrou uma perturbação... Isso estava no subsolo, revestido de, primeiro, acho que cobre, depois um outro... Tudo isolado. Com condutores. Exatamente. E não só o médium foi capaz de descrever esse subsolo, que ele não conhecia, como o aparelhinho detectou que no momento que ele estava concentrado, realmente por ali passou uma energia eletromagnética, uma coisa diferenciada, entendeu? O que é uma prova científica, que realmente o corpo astral do médium conseguiu ir no subsolo do Departamento de Física da Universidade de Stanford e detectar a variação no aparelho e descrever o aparelho para os presentes. A espiritualidade sempre tem nos falado sobre vamos dizer assim, as inúmeras potencialidades do magnetismo. E você tem um capítulo aqui falando sobre energia magnética. Você acredita mesmo que nos tratamentos médicos a gente esteja começando a migrar de um paradigma para outro? Porque hoje tudo manda para tomografia, manda para... tudo quanto é. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a medicina realmente ela avançou, a gente tem que bater palmas, mas ela ao mesmo tempo está se sofisticando demais com aparelhos caríssimos que tornam cada vez ela mais proibitiva para a maior parte da população. Eu acho também que a medicina tem muito a ganhar quando boa parte dos médicos, profissionais de saúde de uma forma geral, perderem o preconceito com esse tipo de coisa e começarem a deixar aflorar a sua sensibilidade, a sua intuição como ser espiritual. Não é à toa que uma das pessoas que eu mais enfatizo no meu livro sobre a seriedade do seu trabalho é o médico, o
Ronaldo Gazola, meu amigo, ele desencarnou já de câncer, mas o Gazola foi um médico muito respeitado, ele foi secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro por 3 administrações sucessivas e ele era presidente do Lar de Frei Luiz. Um cirurgião respeitado, famoso, conceituado, muito tarimbado, enfim, muito assim elogiado pela sua prática ética. Então, e o Gazola era uma pessoa, era bonito ver ele no Frei Luiz nas reuniões de materialização, porque ele atuava como um residente. O espírito materializado, toda hora, quando ia operar alguém de uma forma diferenciada, Gazola, vem aqui. Aí o Gazola ficava ali e ele relatava pra gente. Caramba. Era mó barato que sempre que eu tinha uma dúvida assim, sobre algo que tinha acontecido na reunião, depois da reunião eu chamava o Gazola. Ô Gazola, explica pra mim o que foi feito ali. Aí ele tá. Porque o espírito tinha ensinado para ele o que tinha sido feito ali. Então, eu acho que a medicina tem muito a ganhar com essa abertura espiritual, porque ela tem que saber equilibrar a aparelhagem sofisticada com a sensibilidade do médico. O médico tem que saber ouvir mais o seu paciente, tem que se humanizar mais. Na verdade, a medicina, assim como boa parte das profissões, está se desumanizando demais, entendeu? A pessoa hoje trata o paciente, muitas vezes, como se fosse um cliente qualquer, um número qualquer na fila, e não pode ser assim. E esse trabalho espiritual demonstra como os médicos podem aprender muito com as técnicas curativas efetuadas, empregadas pelos médicos do espaço. Você falou de algo muito interessante, que é uma ideia que me ocorre, inclusive dessa atuação do plano espiritual. Porque nós poderíamos até, talvez, ver isso até com uma certa intervenção, né, do plano espiritual. E estariam fazendo com que autoridade, com que ética, porque afinal de contas nós estamos separados por uma realidade energética e isso tem uma finalidade transcendental para cada um de nós em termos de progresso, evolução. E cada vez mais a gente percebe que eles são necessários, porque como você disse, a medicina, a partir dessa sofisticação, que está inserida também em todo um jogo econômico, toda uma realidade de poder, fica cada vez mais distante do povo, justificando e a gente ansiando mesmo que cada vez mais eles venham nos socorrer, né? Os filhos de Deus. Mas olha, o Rony, se eu ficar aqui muito, mas muito tempo, ele vai ter muita coisa para dizer, mas nós temos mais um bloco ainda, daqui a pouquinho. Rony, no livro O Vida Além da Vida, você realmente nos coloca toda uma realidade do Frei Luiz, todo o engajamento seu, todo o envolvimento mesmo, mergulhou de cabeça e traduz isso para que a gente aprenda. Mas é evidente que se tem um lado de um realismo fantástico, etc. e tal, existem cuidados absolutamente necessários e indispensáveis, porque o descuido aí pode redundar em grandes desastres. Gostaria que você fizesse alguns comentários sobre isso. A informação. Não, com certeza. A disciplina é fundamental. Por isso que os trabalhos de cura espiritual por espíritos materializados são mais fechados, são destinados a casos mais graves, enfim. E a gente tem que seguir uma disciplina rígida de dieta alimentar, dieta sexual, enfim, quando chegar na reunião, você ter todo um trabalho de mentalização, de oração, para entrar naquela egrégora, para tornar a egrégora favorável. Porque as reuniões de materialização do Frei Luiz reúnem, em média, 80 pessoas. Umas 20 a 30 são enfermas. Então, o pessoal... É uma grande equipe cirúrgica, pois né? Não, e a pessoa, assim, é muito difícil você conseguir equilíbrio harmônico de tanta gente, principalmente quando você tem 20 a 30 enfermos, que são pessoas naturalmente ansiosas, deprimidas, com problemas, enfim, pensando muito na sua doença. Então, realmente, exige um preparo. É exigido um preparo. As reuniões são muito sublimes, os médicos do espaço que atuam lá de Frei Luiz, eles atuam basicamente, eles não cortam o corpo das pessoas, eles atuam com equipamentos luminosos que eles trazem do astral, eles trabalham basicamente com
com cura a partir da luz. Luzes diferenciadas, luzes, algumas são ditas como mais superiores do que o raio laser, enfim, de uma intensidade muito grande, coisas muito bonitas acontecem. Agora, para isso acontecer, você tem que ter um equilíbrio, porque a própria experiência demonstra o quanto que um médium pode sofrer, o quanto que um médium pode até, num caso mais grave, desencarnar a partir de uma atitude desarmônica, uma crítica, um barulho qualquer, uma atitude não adequada. Atitude mental. Atitude mental. A gente mostra, eu mostro no livro como é que uma atitude mental, por exemplo, uma vez numa desarmonia, dentro da cabine de materialização, materializou uma entidade trevosa e deu uma cutucada com um dedo no olho do médium e quase machucou o olho dele, enfim, poderia ter acontecido uma coisa mais grave também, enfim. Esse é um outro ponto que às vezes eu fico preocupado em tocá-lo, mas é necessário, né? Nós precisamos crescer efetivamente e não podemos ignorar que como é que nós podemos querer nos safar de algo que o próprio Jesus foi alvo dele, que é justamente, você falou do aspecto dos irmãos nossos que detêm uma hegemonia, que tem todo um processo meio vampirítico em torno da humanidade, que controlam organizações, né? E que muitas vezes estão aí tentando derrubar. Quer dizer, isso é uma realidade que o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, sabe e conhece muito bem. E por orientação espiritual mesmo, se defende, né? Esse é um cuidado que precisa também estar presente, né? Uma consciência que está presente. Não é uma questão de terrorismo, mas porque o amparo sempre é maior. Eu diria até que esses acontecimentos, eles acabam sendo até permitidos para que a gente aprenda, porque eles nunca perdem o controle, na verdade. Como é que você vê isso? Por esse tanto, correto. São ensinamentos, e a gente vê no Lar de Frei Luiz, em outros grupos também, outras pesquisas que eu fiz demonstram isso. Quer dizer, você tem que ter um cuidado muito delicado com esse tipo de pensamento, esse tipo de vibração negativa, porque realmente existem seres no além que trabalham negativamente, entendeu? Que colocam planto cisânia na cabeça das pessoas e às vezes materializam mesmo objetos. O Rocha Lima é um exemplo de como uma pessoa do bem que lutou metade da vida dele para o campo espiritual, como ele foi atacado, fenômenos assim, dantescos, tipo Rocha Lima, nos livros que ele escreveu, relata como o médium dentro do carro, de repente o carro dele se encheu de terra de cemitério, enfim, quase que o sujeito teve um desastre mortal. Então, espadas se materializando e cravando na parede, assim, perto do rosto do Rocha Lima. Então, o Rocha Lima, agora, ele tinha realmente, como você diz, uma proteção. Ele nunca deixou de acreditar na proteção de Jesus, de seus guias espirituais, de Frei Luiz, e ele conseguiu. Com muito sofrimento, ele sofreu também muito, mas ele realizou a vida dele, ele desencarnou com 95 anos e já foi dito para a gente, ele mesmo já se materializou no Frei Luiz e a missão dele está cumprida, ele não reencarna mais na Terra. Aliás, esse é um modelo até de resgate amplamente conhecido daqueles que estudam a doutrina. Quer dizer, se nós somos uma corrente que nos puxa para o bem, né, tem também uma corrente que vai buscar lá, resgatar o pessoal que está lá no abismo mesmo. Né? Com certeza. E, de repente, o Frei, a pessoa que você falou, que é da materialização, o Rocha Lima, ele está vinculado a todo um conjunto de pessoas que talvez ele agora esteja buscando ex-companheiros, ex-colegas, não é isso? Esse é um modelo consagrado, de um buscar o outro. É tudo resgate. O Rocha Lima sabe, que já foi dito para ele, que ele, na época da Inquisição, ele foi uma pessoa importante na hierarquia da igreja e fez mal a muita gente, entendeu? Então não é à toa que ele voltou com essa missão, cuidou de criança carente, cuidou de idoso carente e cumpriu a missão. Ele não resgata mais.
Ele não reencarna mais, não é mais preciso. Mas então, uma grande lição. Mas né? é uma grande lição. Pode Ele que no resgatar passado, pelo amor, exatamente. Né? Ele que no passado foi um comandante das trevas, ele no Frei Luiz exercitou o amor, a caridade e resgatou os karmas negativos de outra vida. É muito interessante essa história. Agora, realmente beira vamos dizer assim, o fantástico, mas o hiperfantástico, né? Mas é algo que, se não fosse os avanços da ciência, eu hoje até teria assim, dificuldade em tocar nesses assuntos no rádio e na TV. A questão, porque essa é uma questão que interessa aos espíritas estudiosos, a questão da materialidade, né? Porque você fala, né? Você traz experiências, né? E eu já estive em trabalho de materialização, mas bem ao nível de curiosidade, né? Uhum. E não cheguei a ver tantos trabalhos em si. Guardei por muito tempo, você fala nisso aqui, guardei durante muito tempo algumas pedregulho, mas era um pedregulho, gente, puro. A matéria era do pedregulho, mas era um pedregulho que parecia a joia dada a pureza desse pedregulho. Eu guardei durante muito tempo. Eu não sei como, eles desapareceram. Eu acho que até que os perdi, né? Mas a questão da desmaterialização do corpo, isso é algo, eu gostaria que você trouxesse essa ideia, mas mostrasse que isso é uma cogitação da ciência hoje. A gente vê e fala essas materializações, transporte de objetos, flores que vêm daqui, some, reaparece ali. Então isso, na verdade, a física quântica já fala disso, é o teletransporte. Você, por exemplo, tem um capítulo da física que eles chamam isso de tunelamento quântico, que você admite que você, por exemplo, bate uma bola na parede, o senso comum diz, essa bola não vai atravessar a parede, mas a física quântica, que trabalha com probabilidade, sabe que se houver uma energia suficiente para você movimentar essa bola, ela tem condições de atravessar a parede. A probabilidade é mínima, mas é maior do que zero. Então, o que eu vejo, o que eu procuro demonstrar nesse livro é que esses médios de efeitos físicos transformam isso que é uma probabilidade mínima, mas é uma probabilidade e, portanto, pode acontecer, transformam isso em probabilidade máxima. O teletransporte já é considerado pela física, já é feito, já que se conseguiu na Austrália, por exemplo, a desmaterialização de um raio laser e a rematerialização desse raio laser metros à distância. Quer dizer, então, e raio laser é energia. Desde Einstein já se comprovou em laboratório que energia e matéria são duas faces da mesma moeda. Então, se hoje você, num laboratório de física, você já consegue teletransportar um raio de energia laser de um ponto a outro, no futuro a física vai fazer nos seus laboratórios o que a gente já vê fazer nos laboratórios espirituais, que é você desmaterializar a matéria, transformá-la em energia, teletransportá-la para outro canto do planeta e rematerializá-la novamente em forma de matéria. Bom, aí a gente estará vivendo Jornada nas Estrelas. É o teletransporte que a ficção científica já diz, de um corpo que desaparece, desmaterializa e rematerializa. Os físicos de ponta já sabem que isso, como já é feito com raio laser, no futuro vai ser possível. Daqui a pouco é necessário, porque esse trânsito não dá mais para aguentar. Vai ser uma boa, né? Rony, eu quero agradecer a sua presença aqui no Nova Consciência. O Vida Além da Vida eu encontro nas boas livrarias. Em princípio, nas boas livrarias está bem distribuída, a editora Mauad, do Rio de Janeiro. Qualquer problema, se não tiver, basta pedir pelo título, pelo nome do autor, qualquer coisa falar na editora Mauad, também do Rio de Janeiro, eu acho que qualquer livreiro pode conseguir o livro tranquilamente. Eu quero agradecer, eu tenho certeza que o telespectador se sentiu bastante recompensado em estar nos vendo e ouvindo agora nesse programa. Muito obrigado. Obrigado ao convite também. Até o próximo programa.